Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Charles. Eu estou fazendo essa videoaula selfie sobre a disciplina de inteligência artificial. Hoje nós vamos falar de uma área da inteligência artificial chamada de pesquisa alternativa. Nós vamos ver duas técnicas, dois algoritmos. O primeiro deles se chama Hill Climbing, o outro se chama algoritmos genéticos. Esse material está no tópico de pesquisa alternativa lá do material EAD. E eu espero que vocês gostem, tá ok? Bom, uma visão geral do que a gente vai estudar hoje, a gente vai falar sobre meteorísticas, tá bom? O nome que se dá a esses conjuntos de técnicas. A gente vai ver um algoritmo chamado de Hill Climbing. Nós vamos formalizar o problema chamado de problema do caixeiro viajante. Nós vamos ver como solucionar o caixeiro viajante usando o Hill Climbing. Depois nós vamos falar sobre algoritmos genéticos, que é a outra técnica que nós vamos estudar hoje. A gente vai ver o problema das 8 rainhas, é um problema bem clássico, assim como o problema do caixeiro viajante. E a gente vai ver uma solução aproximada do problema das 8 rainhas usando algoritmos genéticos. Bom, vocês podem ver que eu estou usando a palavra aproximada aqui, né, já desde já. Por quê? Porque quando a gente usa a meteorística, né, onde que a gente vai aplicar esse tipo de algoritmo? É quando a gente não consegue ter uma solução ótima do nosso problema, né? Então a gente se contenta com uma solução aproximada. Geralmente é tão boa quanto a solução ótima. Bom, e aí qual o nome que a gente dá para essas técnicas, né? Elas se chamam meteorísticas, né? Elas se chamam meteorísticas porque elas vão além da heurística comum, né? Aqui vocês vão verificar que essas técnicas elas são muito flexíveis. Qualquer problema que a gente consiga modelar aqui de combinatória, a gente consegue resolver usando meteorística. E onde que é recomendado usar a meteorística? Né? Como eu disse antes, para problemas onde não tem soluções ótimas. Esses problemas geralmente são chamados de NP completos e também chamados de NP hards. Tá? Não precisa entender o que é NP completo ou NP hard, mas só entendo que são problemas que a gente não tem soluções ótimas. Então a gente se contenta com uma solução aproximada. Só para ser um pouco mais formal aqui, uma definição informal, na verdade, de meteorística, que é um tipo de técnica de busca genérica, né? E ela surgiu com o intuito de lidar com problemas de otimização combinatória. Então ela surgiu na área de otimização combinatória. Bom, esse tipo de algoritmo eles realizam uma busca local, tá? No espaço de estados, modificando um ou mais estados em vez de explorar extensivamente os caminhos a partir de um estado inicial. Busca local vem do fato de você fazer uma busca num espaço mais limitado, né? Então você parte de um estado e você faz uma busca no espaço de estados limitado. E aí esse tipo de busca recebe o nome de busca local. Ok. E que a gente precisa formalizar, né? Como que a gente lida com esses problemas, né? O que é um problema de otimização, né? Formalmente é um mapeamento, né? Uma função, e a gente quer otimizar essa função de alguma forma. Ou a gente quer minimizar a função, ou a gente quer maximizar a função. E aí essa ideia de minimizar, maximizar, vem do fato de a gente querer encontrar o argumento que maximiza ou o argumento que minimiza a função. Esse argumento que eu estou dizendo aqui, que está aqui na apresentação, é o que a gente chama de solução. É o melhor estado, né? No espaço de estados é o melhor estado que deu a minha solução. Por exemplo, se a gente aplicar Hill Climbing aqui, no problema do caixeiro viajante, a melhor solução seria a melhor solução para o problema do caixeiro viajante. Se a gente for aplicar no outro problema das N rainhas, a melhor solução é a melhor solução do problema das N rainhas. Então, qualquer problema que vocês forem aplicar, essa ideia de argmin e argmax aqui são as melhores soluções. Bom, agora a gente vai falar sobre topologia do espaço de estados e nós vamos desenhar agora o nosso espaço de estados, tá? Então eu vou fazer um exemplo gráfico que fica mais fácil de entender, tá bom? Então vamos supor que o nosso espaço de estados é esse aqui, ok? Vou desenhar um gráfico simples aqui. Então no eixo X eu vou colocar o que eu chamo de espaço de estados. Que eu estou representando lá na apresentação e no texto como uma letra S, certo? E aqui nesse eixo eu vou colocar a função objetivo, ok?
Função objetivo é que eu quero maximizar ou minimizar, tá bom? Então aqui eu tenho espaço de estados e aqui eu tenho a função objetivo. Vou fazer um desenho aqui, que é o mesmo desenho que está na apresentação, tá? Vou tentar fazer um desenho parecido. Ok, ficou parecido. Bom, agora para entender o que é a topologia do espaço de estados. Bom, a topologia do espaço de estados aqui, nesse exemplo aqui, que é um exemplo bem simples, é o lugar onde está o meu problema, é onde eu vou fazer a busca, onde eu vou rodar o algoritmo para encontrar a minha solução. É esse lugar aqui, chama espaço de estados, tá? Então, por exemplo, esse ponto aqui, ele é chamado de máximo. Ele é o máximo. Por que ele é o máximo? Porque ele é um ponto aqui que está maior do que algumas referências aqui da curva, né? Mas em especial, ele é chamado de máximo local. Então, esse ponto aqui é um ponto de máximo local. Por que ele é um ponto de máximo local? Porque se eu comparar ele com outro ponto aqui já não muito longe dele, esse ponto é maior. Então, esse cara aqui ó, é chamado de máximo global. E a gente tem a mesma interpretação para os pontos de mínimo. Então, esse cara aqui é um ponto de mínimo, certo? Porque ele é menor do que os outros pontos, certo? E esse aqui em especial, olhando para a função, é só esse espaço, limitando-se a esse espaço de estados, esse ponto ele é um mínimo global. Porque não tem ninguém que é menor do que ele olhando na função aqui. No meu espaço de estados não tem ninguém menor, então ele é um mínimo global. E esse cara aqui eu chamo de mínimo local, certo? E aí o que acontece? Qual que é o grande desafio, né? Que geralmente os algoritmos passam por esse tipo de problema, né? O grande desafio é conseguir encontrar os máximos e mínimos globais. Por quê? Porque os mínimos e máximos locais são soluções subótimas, elas não são soluções ótimas. Os globais são as melhores soluções possíveis, né? Então, quando eu estou falando aqui sobre esse máximo global ou máximo local, eu estou me referindo ao estado aqui, ó, que dá esse valor aqui, né? O estado que dá o máximo global, o estado que dá o mínimo global. E esses estados aqui que eu estou falando aqui, ó, que são os estados ótimos, que são aqueles estados que vêm do argmax e do argmin. Então, o argmax do f de S para todo S que pertence ao Szão grandão, né? Então, esse que eu chamo de argmax aqui, ó, é esse estado aqui, certo? Que é o estado que dá o máximo global. E o que eu chamo de argmin é esse cara aqui, ó. Então, esse S' aqui, eu chamo ele de argmin, certo? Ele é o argumento que minimiza a minha função objetivo. É daqui que vem esses termos, tá? Argmax, argmin, ok? E esse é o que a gente chama de topologia do espaço de estados. Bom, pessoal, vamos continuar aqui então, voltando para os slides, né? Então a gente acabou de falar sobre topologia do espaço de estados. E agora nós vamos para o próximo assunto. E nós vamos introduzir agora o algoritmo de hill climbing, tá? Que é o que interessa aqui pra gente, né? Bom, o hill climbing, ele é uma técnica meteorística, né? Como eu já havia dito lá no começo. E ele é provavelmente o algoritmo meteorístico mais simples que existe. Então, ele funciona assim, ó. Você escolhe um estado inicial. O estado inicial aqui é S0, tá ok? Do seu problema. Você gera vizinhos a partir desse estado inicial. Então você vai gerar outros estados, né, a partir do estado S0. Dos vizinhos de S, você vai escolher o melhor deles. E quem é que te ajuda a escolher o melhor deles? Lembra da função que eu fiz o desenho, mostrei ali o argmax, o argmin, aquela função? É aquela função que a gente vai usar. É a que a gente chama de função objetivo, tá? Então a gente vai usar o F para escolher o melhor estado vizinho. Depois a gente pega o S0, que era o nosso estado inicial, e agora ele se transforma no S, tá? Ele vira ele troca de lugar com o S0. E a gente repete esse espaço, tá bom? A gente vai lá pro 2, pro 3, faz o 4 de novo, pro 2, pro 3, faz o 4 de novo, e a gente fica repetindo isso, né? Isso é um loop, né? E aí a gente para, o algoritmo converge, né? A gente fala convergência, né? Que quer dizer, quando ele encontra uma solução, né? Então o algoritmo converge
ou quando a gente seta um número limitado de iterações, tá? Então a gente pode fazer o algoritmo parar depois do número de iterações, isso chama-se algoritmos iterativos, né? Ou a gente pode fazer com que ele convirja, encontre realmente uma solução, onde ele não encontra mais nenhuma melhor, né? Então, por exemplo, digamos que ele rodou muito espaço, rodou 1000 iterações, e ele não encontrou ainda o ótimo, né? E aí ele roda para a iteração 1001, por exemplo. E na iteração 1001 ele descobre que ele não conseguiu gerar nenhum vizinho bom a partir daquele estado, né? Lembrando que o S0 está sempre atualizando, né? Ele sempre muda, né? O S0 vira o S, assim por diante, o próximo S, e assim vai. E aí o algoritmo poderia parar, porque ele não encontrou nenhum ponto melhor. Geralmente, muitas das vezes a gente faz iterativo, tá? Então a gente faz o algoritmo rodar um certo número de iterações e, e aí quando ele dá o stop a gente fica com aquela solução. Bom, e qual a característica principal do Hill Climbing, né? Ele é um algoritmo de busca guloso, né? Então, para quem estudou material de algoritmos de busca, ela lembra da busca gulosa, do A estrela, dos algoritmos de busca desinformada e heurístico. Esse é um algoritmo guloso, tá? Então quer dizer que ele toma decisões usando a informação corrente. Ele não tem garantia de solução ótima, né? E como eu disse para vocês, né? Quando a gente vai usar meteorística, a gente está tentando procurar soluções aproximadas, porque a gente não consegue a solução ótima. Às vezes a solução ótima é muito difícil de conseguir, tá? Então ele é um algoritmo de busca guloso. Não há garantia de uma solução ótima. Beleza? Agora a gente vai introduzir um problema muito famoso no mundo da computação. Ele chama o problema do caixeiro viajante, tá? É, É, Então, o problema do caixeiro viajante ele pode ser modelado por meio de um grafo completo, tá? O que é um grafo completo? Um grafo completo é um grafo em que os vértices, né? Eles são vizinhos de todo um do outro. Todos eles são vizinhos, né? O que quer dizer todos eles são vizinhos? Eu conecto todos eles, tá? Eles todos chegam até todos, tá? Essa aqui é a definição de grafo completo. Então, por exemplo, aqui um grafo completo com 5 vértices, tá? Então eu consigo ir daqui, né? Desse lugar aqui até aqui. Eu consigo ir desse lugar aqui até aqui. E assim sucessivamente, né? E o que é um circuito hamiltoniano, tá? Um circuito hamiltoniano, ele é um circuito que passa por todos os vértices do grafo e volta para o vértice original, tá bom? Então, por exemplo, aqui, ó, eu venho para cá, venho para cá, venho para cá, venho para cá e venho para cá. Esse caminho que eu fiz aqui no grafo, né, que eu estou mostrando aqui para vocês, chama-se circuito hamiltoniano, tá? Ele é um circuito no grafo que parte do ponto inicial aqui, ele passa por todos os vértices do grafo e volta para o vértice original, tá? Essa é uma definição um pouco mais formal do problema do problema do caixeiro viajante, né? Que na verdade é encontrar, né, esse caminho aqui esse circuito hamiltoniano no gráfico completo, cuja a soma dos pesos aqui das arestas, né, ele seja o mínimo possível, tá? É, Onde que a gente consegue aplicar esse tipo de coisa, tá? Porque essa é uma definição mais teórica, né? Um problema do caixeiro viajante muito famoso é o problema de rotas, tá? Então, digamos que aqui são cidades, tá? E eu quero fazer um percurso por essas cidades, eu quero visitar todas as cidades, eu quero partir da cidade inicial aqui, quero passar por todas as outras cidades e voltar para a cidade inicial, mas eu quero que isso custe o menor possível. Então, por exemplo, poderia ser aqui a distância, tá? O custo da distância. Eu quero fazer uma viagem, um tour, e quero pagar menor quantidade de, de dinheiro ou a menor distância entre as cidades, né? Bom, eu vou fazer um desenho aqui de um exemplo, tá? Então, suponha que a gente tem aqui um grafo, tá? Certo? Vou desenhar aqui um grafo. Ele é um grafo completo, né? Então, todas as arestas são vizinhos de todos aqui. Todos os vértices, perdão, são vizinhos de todos os outros, né? Ele é o que chama de grafo completo.
consigo ir de um lugar até o outro, tá? E aí agora eu vou dar um nome aqui para que o exemplo faça sentido, né? Digamos que a gente tem um cara aqui, né? Não se importem com o meu desenho, tá? Que é o Joãozinho. Ok? E o que acontece? O Joãozinho quer visitar 5 cidades, né? Digamos aqui, vou chamar aqui A, cidade B, cidade C, cidade D e cidade E, certo? Ele quer visitar, ele quer planejar uma viagem nessas cidades, né? Mas ele quer pagar o menos possível, né? Joãozinho não quer pagar um valor muito alto. E além disso, ele quer voltar para a cidade original, porque pode ser que seja a cidade de origem dele, né? Que é a cidade onde ele mora. É muito comum, né? A gente querer fazer esse tipo de coisa, né? E inclusive isso aqui está muito presente quando a gente vai comprar passagem aérea, né? Perceba que às vezes elas têm alguns tours que saem mais barato, né? E, por exemplo, eu vou colocar aqui um preço, eu vou dizer que custa 121 reais, dólares, isso não importa, né? Para poder fazer esse percurso da cidade B até a cidade C. Aqui eu vou colocar um outro valor, 185, 133, aqui custa 200, aqui custa 152, aqui custa 150, aqui custa 119, essa aqui custa 120, aqui custa 199, aqui custa 174, ok? Agora tem custo aqui em quase em todas as áreas. 150 custa essa daqui, essa aqui custa 200, essa aqui custa 119, essa custa 120, essa 152, 199, 133, 121, 174, tá bom? Agora todas aqui têm custos. Então digamos que aqui seja um custo monetário, em dinheiro, né? Então o Joãozinho quer fazer essa viagem aqui, né? De um jeito que ele gaste menos dinheiro possível, né? Aí a pergunta, como é que a gente faz para fazer o Joãozinho pagar aqui o preço mais barato, né? Bom, um jeito ingênuo aqui é você ir testando as possibilidades, né? Então eu pego A, aí eu vou para B, aí de B eu testo com todas as outras cidades aqui, eu pego o menor deles, né? Claro. Por exemplo, aqui 119. Aí depois eu vou para D, eu faço esse teste com todas as outras, né? Menos A e B, obviamente. E assim por diante, eu vou fazendo essa repetição. Só para vocês terem uma ideia, o custo de você fazer todas essas verificações é menos 1 fatorial sobre 2. Onde N aqui, né, é o número de cidades. Aqui, para um problema que é pequenininho, não tem tanto impacto, né? Mas se esse gráfico fosse grande, né, se esse gráfico tivesse 30 vértices, 40 vértices, se fossem 50 cidades, por exemplo, imagine o quanto ia dar aqui, ó. Façam aí a continha para vocês verem. N-1 fatorial sobre 2, por exemplo. 50 menos 1 fatorial sobre 2. Ok? Façam a conta aí e vejam quanto dá, tá ok? Vocês vão ver que vai dar um valor bem alto. Depois eu vou passar para vocês o resultado. Bom, então olhando aqui para o problema do Joãozinho, né? É lógico, o professor conhece o caminho ótimo aqui, ele é pequenininho, essas combinações seriam possíveis de serem feitas, né? Olhando para o problema do Joãozinho, ó, a rota que ele deveria tomar aqui, né? Ou seja, o circuito hamiltoniano que está presente nesse gráfico aqui do problema do caixeiro viajante, que dá para o Joãozinho a menor rota possível, que ele paga o menor custo, é o circuito que vai de A para D, para B, para C, para E volta para A, né? Lembra, tem que voltar aqui para o A, né? Então, a partir do A aqui, eu quero voltar para o A. Então, se você fizer esse percurso aqui, ó, qual que é o valor aqui, né? Então, o custo da aresta de A para D, por exemplo, aqui, ó, então vai ser 152, mais o custo da aresta de D para B, que é 150, mais 121, mais 120, mais 133, que vai dar igual a 676, tá? Esse exemplo aqui em si, digamos que seja em euro, em dólar, em real, tanto faz, tá? Então, digamos que custa 176 euros para fazer esse percurso aqui do Joãozinho. Então, vejam, é um problema muito importante, né? Muitas coisas caem nesse problema. Imagine você querer planejar a sua viagem, né? E você quer gastar menos, né?
Então é um problema muito presente na vida da gente, né? E ele é clássico. E ele é um problema difícil de resolver, ó, por causa disso aqui, ó. Não tem como, quando o N fica muito alto, 100, 200, é muito comum ter esse número de cidades, né? Imagine quantas cidades tem no mundo, né? Então, quando fica muito grande, é impossível de calcular. Não tem como calcular isso aqui rápido. Você precisaria verificar muitas possibilidades. Então, esse problema aqui é um candidato excelente para a gente aplicar Hill Climbing, tá? Bom, pessoal, voltando novamente aqui para os slides, vamos continuar então essa videoaula. Eu defini para vocês lá, agora há pouco, o problema do caixeiro viajante. O exemplo que eu mostrei lá para vocês é o exemplo do Joãozinho aqui, né, o nosso caixeiro viajante. E ele está aqui na apresentação dos slides, vocês vão poder brincar aqui um pouco depois com o grafo, tá? E eu vou passar para vocês, obviamente, esse slide. Agora vamos ao que interessa, né? Então, vamos resolver o problema do caixeiro viajante usando o Hill Climbing. E como que a gente faz para resolver, então? Como é que a gente modela o problema do caixeiro viajante usando o Hill Climbing? Como eu disse para vocês anteriormente, o estado inicial, né, aqui do caixeiro viajante, né, que a gente precisa definir três coisas para o caixeiro viajante, né? O estado inicial, a forma como ele gera vizinhos e a função objetivo. Lembra como eu falei nos slides atrás, tá? E quem vai ser o estado inicial no problema do caixeiro viajante? Vai ser um gráfico completo. Aquele gráfico que eu desenhei para vocês do Joãozinho, tá? Pode ter um tamanho gigantesco. Sei lá, 30, 100 vértices, ele vai ter sempre aquela cara de todos os vértices conectados em todos os vértices, tá? Cada vértice do grafo é uma cidade. Por exemplo, para o problema de rotas. Como é que a gente obtém vizinhos, então? Aqui começa a estar os segredos aqui de como aplicar a técnica, né? Bom, a gente usa uma função chamada 2OPT, tá? Eu não vou falar sobre a 2OPT aqui, porque daria só uma aula para falar sobre o algoritmo que usa essa função chamada 2OPT. Ela é resultado de um estudo de um pesquisador que criou um algoritmo para resolver o problema do caixeiro viajante usando essa função chamada 2OPT, tá? A ideia é trocar arestas que estejam cruzando, tá? Como eu acabei de dizer para vocês, se vocês tiverem curiosidade para entender, vocês podem abrir o link e dar uma lida, tá bom? E aqui o mais importante de todos aqui, a função objetivo, né? Então, como que a gente avalia, né, que aquela solução é boa, né? Bom, a função objetivo, ela vai ser a soma das distâncias no circuito hamiltoniano, tá? Que é aquele circuito que eu mostrei para vocês que passa por todos os vértices, por todas as cidades do nosso problema, né? E claro que esses valores de distância vai ser o pesquisador, né, quem trabalha com IA que vai ter que estudar essas distâncias para fornecer, tudo bem? Como a gente não sabe o ponto de convergência do Hill Climbing, como eu tinha falado anteriormente, né, às vezes a gente não tem como ter certeza de quando o Hill Climbing ou qualquer algoritmo meteorístico converge, isso é um problema do algoritmo meteorístico. A gente faz um Hill Climbing chamado de Hill Climbing estocástico. É só um nome bonito para falar que ele vai rodar por algumas épocas, por algumas quantidades de iterações, tá? Então ele não vai rodar até convergir. Você roda ele 10 mil vezes, 20 mil vezes. E devido ao funcionamento do algoritmo, ele sempre vai te dar uma solução muito melhor do que a que ele começou, né? E ele não pega soluções piores, tá? Esse comportamento aqui do algoritmo, todos os meteorísticos são assim. É só para ficar na cabeça de vocês, para vocês não ficarem preocupados com isso, tá? Então, algoritmos meteorísticos, eles sempre tentam encontrar uma solução boa, uma solução próxima da ótima global, mas eles não pegam soluções piores, tá? Essa que é a interessante de usar esse tipo de algoritmo. E claro que o professor vai fornecer para vocês as implementações dos algoritmos, tá? Então o professor implementou esses algoritmos aqui, né? Na verdade não foi eu que implementei, é a AIMA que tem esses algoritmos implementados. E eu vou fornecer para vocês um arquivo do Google Colab que tem esses algoritmos implementados, tá? Para o Hill para o algoritmo genético. Eu vou mostrar aqui para vocês, só para vocês terem uma ideia de como é que funciona. Bom, aqui o Google Colab, eu não vou ensinar a usar o Google Colab nessa aula, né? Mas é a mesma ideia do exercício que vocês fizeram, tá? Dos exercícios que vocês fizeram lá nos tópicos, tá? No EAD, sobre os tópicos. Então a gente dá play aqui, ele vai rodar e instalar algumas coisas. A gente vai carregar, tá, as classes aqui necessárias, os documentos necessários, os arquivos necessários de Python para poder aplicar, né, no nosso problema.
Em especial tem essa classe chamada TSP aqui, essa classe chamada Queens. É, o source está lá disponível no GitHub, se vocês quiserem olhar. Tudo isso que eu estou falando nos slides está implementado dentro dessas classes, tá? O problema do caixeiro viajante é esse tal de TSP aqui. E olha que legal, esse problema é conhecido de vocês. A gente vai aplicar o caixeiro viajante no problema do mapa de rotas da Romênia. Lembra do problema do mapa de rotas da Romênia? É verdade, olha ele aqui. Só que agora o nosso problema é diferente. A gente não quer mais encontrar um caminho ótimo, um caminho mínimo, ou um caminho que leva de uma cidade até outra. A gente quer encontrar a rota que inicia numa cidade, passa por todas as cidades e volta para a cidade de origem, que é o caixeiro viajante. Então, em vez de ter essa cara aqui, as nossas cidades, ela vai passar a ter essa cara aqui, ó. Não fiquem assustados, tá? Ele vai passar a ter essa cara aqui, tudo bem? Então, agora de uma cidade, eu considero que eu consigo ir para todas as outras cidades, tá? Obviamente, eu preciso considerar que isso é verdade, senão o caixeiro viajante não faz sentido. E é nesse grafo aqui, ó, com essa cara aqui bem complexa, que eu vou encontrar o circuito hamiltoniano. Esse circuito hamiltoniano vai ser a minha solução, tá? Vai ser a minha solução do caixeiro viajante. A gente vai carregar aqui o mapa da Romênia, como a gente já conhece, os dados do mapa da Romênia, tá? Tem as cidades aqui, tem algumas informações aqui dentro úteis. Aqui o professor tem um texto falando sobre o hill climbing, tá? Então vocês podem ler, fiquem à vontade. Aqui fala sobre, tem um link do 2OPT também. Todas essas coisas estão implementadas dentro daquela solução TSP. Aqui tem bastante comentário para vocês verem, tá? E aqui eu só queria mostrar para vocês aqui, ó. A gente roda aqui um certo número de iterações, como disse para vocês, os algoritmos são iterativos, tá? Dependendo da quantidade de iterações que vocês colocarem, tomem cuidado, tá? Isso também depende do problema que vocês forem aplicar, mas pode demorar bastante, tá? Aqui em especial não demora muito, porque o problema é relativamente pequeno para o hill climbing, né? Então, só para vocês verem, ó, a solução que ele deu é essa daqui, tá? Eu já vou explicar ali embaixo, no desenho, que é mais fácil. E o custo do caixeiro viajante é esse custo aqui, ó, 1.668, tá? Ponto 45, é um número quebrado. Nesse caso aqui é a distância, tá? Então, provavelmente é um valor em, eu não sei se dizer se é em quilômetros ou em milhas, porque sabe como é que é, né? Americano e europeu usa medidas de distância diferente, tá? Mas que seja, a unidade não importa. Então é 1.668 aqui, por exemplo, quilômetros, tá? Então esse é o que eu vou gastar para visitar todas as cidades e voltar para a cidade de origem, partindo de qualquer uma delas aqui, tá? Aqui tem uma figura, então, para ficar mais interessante de ver, né? Então, olha só o que eu estava querendo que vocês visualizassem, né? Então, por exemplo, eu quero ir de Arad e quero voltar para Arad. Qual que é o caminho ótimo aqui? Qual que é o circuito hamiltoniano ótimo, né? Então, eu vou para Timisoara, tá? O indicativo tá aqui, tá? Ó, nesse lado aqui, ó, o professor colocou aqui um indicativo com os números aqui, ó. Qual que é a cidade que você vai partir, qual que você vai, como você vai chegar, a ordem tem que acontecer, tá? É sempre de cima para baixo, tá? Então, vou de Arad para Timisoara, para Lugoji, faço todo esse percurso aqui, ó. Quando eu chegar em Zerinde, ó, eu volto para Arad. Tá vendo? Então, esse aqui é a minha solução. Esse é o tal do circuito hamiltoniano. Esse é o percurso que passa por todas as cidades, partindo de uma cidade de origem, e com certeza custa o menor possível, tá? De acordo com o hill climbing, tudo bem? Então, essa é uma solução perto da ótima. Pode ser que trocando aqui alguma cidade de lugar fique melhor, tá? Por isso que eu falei, não é a melhor solução que existe, mas ela é uma solução muito melhor do que se, por exemplo, eu chutasse aqui, tá? É um algoritmo que dá uma solução perto da solução ótima. Adicionalmente, aqui embaixo também tem um código para desenhar o circuito hamiltoniano, tá? Não faz sentido geográfico, né? Aqui é o mapa mesmo, aqui é geográfico mesmo, né? O mapa da Romênia tem essa cara aqui, né? Essa é a informação geográfica do mapa. E aqui embaixo tem só uma figura que desenha o circuito hamiltoniano, só para vocês entenderem o que é, tudo bem? Notem que não importa qual cidade que eu parto aqui, ó, se eu quiser partir de Vaslui, é só seguir essa ordem aqui, ó. Se eu sair de Vaslui, eu vou para Lazi, Neamit, Fagaras, eu faço esse percurso, aí eu volto aqui para cima, Arad, Timisoara, tá? É como se fosse algo circular, tudo bem? Que é exatamente o que está aqui, né? Isso aqui é circular, né? Então eu posso fazer esse caminho aqui, né? Descer aqui, fazer o caminho, passa por todas as cidades e volto para Vaslui, tá? Com certeza essa solução aqui é um ótimo local, tá? Não dá para garantir que ele é um ótimo global.
beleza? No caso, como é um problema de minimização, eu quero minimizar a distância, eu quero percorrer a menor distância possível, então eu digo aqui com certeza que essa aqui é um mínimo local para o problema do caixeiro viajante nesse exemplo aqui, tá bom? Então, voltando aqui para a nossa apresentação, né? Aqui tem o resumo do caixeiro viajante, como eu disse para vocês. E agora nós vamos estudar uma outra técnica meteorística, chama-se algoritmo genético. E aqui a coisa muda bastante assim de cara. Então, enquanto o Hill Climb tem ali aquela ideia ali bem fixa, bem simples ali de entender, aqui o algoritmo genético ele é uma técnica inspirada no processo genético. Então, é inspirada no processo de transmissão de informações entre descendentes, né? Ele é inspirado na genética de Mendel e também é inspirado na evolução do Darwin, tá? Então ele é um algoritmo bioinspirado, tá? Então aqui a gente faz processos como hereditariedade, mutação, seleção natural, crossover. Para quem é da biologia, né, para quem é da área de biologia, isso aqui, essas expressões fazem bastante sentido. Claro que a gente vai traduzir isso aqui para matemática, né, para coisas que sejam palpáveis para nós da área da computação. Bom, então vamos entender o que é o AG, né? Bom, AG é uma técnica meteorística, isso aí a gente já sabe, né? Antes de mais nada. E aqui começam as coisas diferentes do AG, tá? O AG trabalha com uma ideia de população. Então, em vez da gente trabalhar com o estado inicial, lá, por exemplo, no problema do Hill Climb, o estado inicial era um grafo completo, certo? É um estado inicial só. Aquilo é um estado. No AG, a gente vai trabalhar com muitos estados, centenas de estados, milhares de estados iniciais, tá? Cada um desses estados, no AG, a gente chama de indivíduo, tudo bem? Então, cada um dos estados chama-se indivíduo. É só um nome diferente que se dá, tá bom? Geralmente, esses indivíduos são representados por cadeias de 0 e 1. Então, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 2, 1, 0, 1, 1, 0, números binários, tá? Apesar disso, pode ser representado por strings, por números, por qualquer outra coisa, tudo bem? Geralmente, a cadeia 0 e 1 porque fica mais simples. Eu vou mostrar para vocês por quê. A função objetiva aqui chama-se função fitness, tá? Então, quando vocês forem pesquisar materiais, o meu material de aula, qualquer material que vocês forem pesquisar sobre AG, a função objetivo lá, que é aquela função que a gente quer maximizar ou minimizar, que eu mostrei lá sobre a topologia de espaço de estados, chama-se função fitness no AG, tá? Mas é a mesma coisa, só um outro nome diferente, é um sinônimo, tá bom? E no AG, né, como é que a gente gera vizinhos, né? Lembra que lá no Hill Climb a gente gera vizinhos lá com uma função específica? Lá no caso do caixeiro viajante é usando aquela função chamada 2OPT. Aqui a gente gera vizinhos usando o que a gente chama de operadores genéticos. E é aqui que entra a história da relação com a biologia, tá? Com a genética biológica. Então a gente vai fazer crossover e vai fazer mutação. São esses dois operadores, eles são essenciais. Podem ter outros operadores adicionais, tá? Mas todo AG tem pelo menos esses dois, o crossover e a mutação. O que é o crossover? O crossover é uma operação que pega dois indivíduos, tá? A gente geralmente chama de pais, né? Para fazer esse paralelo com a natureza. E ele vai resultar em um novo indivíduo, que a gente geralmente chama de filho, ok? E aí a gente vai colocar um fator presente na natureza, que é a mutação, né? Então ele vai mutar o filho, né? O novo filho que foi gerado a partir desses pais, pelo crossover, eu vou mutar usando um operador de mutação, tá? E ele gera um novo indivíduo, gerado a partir do crossover. Ele modifica o filho, né? Ele modifica o indivíduo gerado pelo crossover, tá bom? Isso chama-se mutação. Ó, um operador de crossover, ele combina, né? Pode ser mais de um, vários indivíduos, né? Pode ser vários, mas sempre em pares, tá? Sempre em pares. E aí sempre vai resultar em um novo indivíduo, um novo filho, né? Basicamente existem dois tipos de crossover. O pontual, onde a gente concatena um pedaço da cadeia, tá? Essa cadeia aqui de 0 e 1, que eu falei para vocês, tá? A gente pega um pedaço da cadeia aqui, por exemplo, e concatena com um pedaço da outra cadeia. Então, digamos que aqui seja o pai e aqui a mãe, por exemplo, fazendo uma alusão à natureza, né? Então, aqui eu vou pegar essa parte do pai, essa parte da mãe, e o crossover é juntar os dois. Tá? Aí gerou um novo indivíduo, tá vendo? Ele é diferente do pai e da mãe aqui, digamos assim, né? Mas ele tem um pouco do pai e um pouco da mãe. Que é meio que como acontece com os cromossomos, né? Quando vai ter quando uma mãe, o macho e a fêmea geram uma criança nova, acontece essa troca de informações entre os cromossomos, tudo bem? E aqui um crossover chamado de crossover uniforme.
Então ele escolhe randomicamente, né, subcadeias, né, para serem concatenadas. E claro que isso respeita uma ordem, né? É importante aqui frisar que o filho tem que ter sempre o tamanho dos pais, tá? Então, por exemplo, ó, aqui tem um, dois, três, quatro, cinco posições. Então o filho, obviamente, vai ter que ter cinco posições, tá? A mesma coisa aqui embaixo. Então, só voltando aqui para o crossover uniforme, é assim: você pega um pedaço aqui, certo? Aí pega um outro pedacinho aqui, aí pega um outro pedacinho aqui. Aí desses pedacinhos aqui você gera um novo indivíduo, tá? Dessas posições aqui da cadeia, você gera um novo indivíduo. É diferente daqui, ó. Aqui você escolhe um ponto, né? Pega um pouco de um e um pouco do outro. Aqui você pega um pouco de um pouco do outro, depois um pouco mais desse aqui e assim vai. Não tem essa ordem aqui, essa restrição. E aí isso aqui é chamado de crossover uniforme, tudo bem? Outras possibilidades podem ser obtidas se vocês combinarem esses dois tipos de crossover, tá bom? E Pessoal, agora só para não restar dúvida do que é o crossover, tá? O conceito, né? Vou fazer um exemplo aqui, agora usando uma string para mostrar para vocês que não necessariamente precisa ser números binários 0 e 1. Vou pegar uma string qualquer aqui, ó, A, B, C, D, E F. E eu vou primeiro aplicar um crossover pontual, tá? Então, ó, eu vou pegar, digamos que tudo isso é randômico, tá? Só para deixar claro que esses cortes no crossover e nos operadores de AG, eles são randômicos, tá? Eu escolho randomicamente aqui um ponto aqui para escolher onde eu vou cortar, tá? Eu vou falar ali para frente já sobre isso, quando for falar sobre o problema, que tudo no AG é randômico, né? Então, você escolhe indivíduos de maneira randômica, você cria indivíduos de maneira randômica, você faz crossover de maneira randômica, você faz mutação de maneira randômica. E por incrível que pareça, apesar de toda essa presença de coisa randômica, o AG funciona muito bem, o AG encontra soluções muito boas, tá? Então, só voltando aqui, ó, eu vou aplicar aqui um crossover, tá? Crossover. Vou aplicar um crossover, que é um crossover do tipo pontual. Então, digamos que eu tenho esse indivíduo aqui, tá? Eu vou gerar um outro indivíduo aqui embaixo. D, E, H, S, T, V. Só um exemplo, tá? E agora eu vou gerar um crossover entre esses dois indivíduos para gerar um novo indivíduo, tá? Um crossover pontual. Aí, como é que vai funcionar? Eu vou pegar aqui, por exemplo, esse pedaço aqui, AB, tá? O ponto de corte é aqui, ó. E aí eu vou pegar o restante da cadeia do outro indivíduo, tá? Pai e filho. Pai e mãe, por exemplo, para gerar o filho. Então, ó, na saída vai ficar A, B, e esse finalzão aqui, ó, H, S, T, V. Aí, esse cara aqui é o que eu estou chamando de filho, tá ok? E esses aqui são os que eu estou chamando de pais, tá bom? Esse é um tipo de crossover. Qual que é o outro tipo de crossover? Bom, eu vou repetir aqui embaixo, tá? A, B, C, D, E, F, outro carinha aqui, outro indivíduo, né? E, H, S, T, V. E agora eu vou mudar. Em vez de fazer um crossover pontual, eu vou fazer um crossover uniforme. Crossover uniforme. Tá bom? Lembrando aqui que esses caras aqui são os pais, tá? É a mesma coisa aqui, né? Eles são os pais daqui, os pais daqui, são os mesmos indivíduos. Só que agora eu vou fazer de forma uniforme. Então eu vou pegar um pedaço daqui, aí eu pego um pedaço daqui, eu pego um pouquinho daqui, pego um pouquinho daqui, tá? Faço essa seleção de posições aqui e junto eles para criar o filho, tá bom? Então eu vou pegar o A aqui, o E, o H daqui, o D daqui, o T e o V daqui, tá? E aqui é um filho também. Só que diferente do crossover pontual, o crossover uniforme gera um filho usando posições selecionadas de forma randômica, tá? Então ele não tem essa obrigatoriedade aqui, ó, de pegar um pedaço no início e depois pegar um pedaço no final, tá? Eu posso simplesmente escolher os pedaços aqui e juntar eles para criar um filho. Como eu disse, ó, o importante é que a cadeia aqui, ó, esse indivíduo, ele tem que ter a mesma quantidade aqui de posições, né, no caso aqui de letras, que os indivíduos originais. Porque se não tiver, o agir não vai funcionar, tá? Não faz sentido que tenha tamanhos diferentes, vocês já vão entender por quê quando a gente for aplicar o problema das 8 rainhas.
O outro operador que a gente tem, ele é relativamente simples de explicar, ele é mais simples que o crossover, que é o operador de mutação. Então, por exemplo, aqui, ó, vamos considerar essas saídas aqui, ó. E aí eu vou aplicar a mutação nesse cara aqui, ó, que é o filho, tá bom? Vou copiar ele aqui embaixo, ó, filho A, B, H, S, T, V, o filho que foi gerado por crossover pontual, tá? E aí eu vou aplicar mutação nele, tá bom? Mutação. E o que é a mutação? A mutação é simplesmente escolher algumas posições aqui aleatoriamente e trocar elas também para outras opções, tá? Claro que essas opções são limitadas. Se eu estou falando aqui de letras, né? Se eu me limitar ao abecedário latino, eu só posso trocar de A até Z, tá? Para que as coisas façam sentido. E aí eu vou aplicar uma mutação nesse cara aqui. Como que eu explico? Como que eu escolho aonde que eu vou fazer a mutação? Aleatoriamente. Escolho aleatoriamente posições aqui e faço a mutação. Sim, é aleatório também. Então, por exemplo, aqui eu vou mutar o B e o V, tá? Escolhi randomicamente e deu essas duas posições. E vou trocar para quem? Também é randômico a troca que eu faço, tá? Então eu vou trocar de B para Z, por exemplo. E aqui eu vou copiar H, S, T e vou mudar o V também, tá? Sei lá, o V virou S. Esse cara aqui, ó, é o filho, de novo, né? Ele é um filho, mas ele é um filho mutado, tá bom? Esse é o indivíduo que vai entrar lá no AG, né? Que isso aqui vai acontecer dentro do algoritmo genético, tá? Esse é o indivíduo novo, tá? Que eu gerei na minha população, tá bom? Esse aqui que é o cara que vai passar de novo pela função de avaliação, e ele é o cara que representa uma solução possível para o meu problema, tá? Depois de fazer essas operações aqui. Eu sei que parece muito aleatório, parece que é a coisa que é um pouco chutada, tá? Mas acredita em mim e vocês vão ver. A G funciona muito bem. A G é uma excelente técnica meteorística e assim como o Hill Climb, tá bom? Bom, pessoal, agora voltando novamente à nossa videoaula, tá? Eu falei lá para vocês agora de crossover, né? Mostrei um exemplo prático de como funciona o crossover. Também mostrei um exemplo prático de como funciona a mutação. Aqui no slide tem um outro exemplo um pouquinho diferente daquele, tá? Mas é a mesma ideia, tudo bem? Eu usei strings aqui só para vocês verem que não era necessário usar a cadeia binária, não é obrigado a ser assim, pode ser outros tipos de cadeia. O importante estar fixo na cabeça de vocês é que o tamanho da entrada aqui, né, o tamanho desse cara aqui, ó, ele precisa ser o mesmo tamanho desse cara aqui, né? Então depois que eu mutei, ele precisa ficar do mesmo tamanho, tá? O crossover também é a mesma coisa. Tá bom? Vocês já vão entender por que num problema prático. Então vamos lá. Considerando isso que a gente viu aqui sobre AG, como é que funciona, né? Como é que o algoritmo do AG trabalha? Por que ele recebe o nome de algoritmo, né? Então, porque ele tem uma sequência de passos, né? Igual o Hill Climb. Mas aqui é um pouquinho diferente. Como eu disse para vocês, ele tem esse jeito especial dele, né? Então você inicia aleatoriamente uma população de indivíduos, tá? Grande, de tamanho N. Pode ser 100, 200, 300, 1000. Qual o número que eu coloco, professor? Depende do seu problema. Você tem que testar alguns números até você acertar o número que você precisa na sua solução, tá? Claro que os exemplos que a gente vai ver aqui já tem estudos que já sabem números ótimos, tudo bem? Para cada indivíduo da população, você vai calcular o valor da função fitness. Quem é a função fitness, professor? A função fitness é aquela função objetivo que eu falei lá para vocês, tá? Lá no Hill Climbing, era aquela função que contabilizava o custo ali entre do grafo hamiltoniano, né? Então essa era a função fitness, desculpa, essa era a função objetivo de lá, que aqui recebe o nome de função fitness, tá bom? Selecione aleatoriamente pares de indivíduos que são os pais, né? Os que chamam de pais, para fazer crossover. Então, tá vendo? Ó, aleatoriamente, também é feito de forma aleatória, tá? Depois que você aplicou, depois que você fez o crossover, você vai pegar esses indivíduos que foram feito crossover, tá? E vai aplicar mutação neles, tá bom? E essa mutação vai gerar filhos, né? É a mesma. O filho que vem do crossover, ele é mutado, tá? Então é a mesma coisa, são os filhos, tá bom? E aí como é que funciona? Bom, assim como lá no Hill Climbing, né, a gente vai repetir, esse aqui é um algoritmo que é de repetição, né, pode ser iterativo ou não. Esse aqui no caso a gente vai fazer um híbrido, tá? Eu vou explicar por que vai ser híbrido. E a gente repete aqui do passo 2 até todos os passos aqui,
até a gente atingir um certo número de iterações. Por quê? Assim como o Hill Climbing e como com a maioria das técnicas meteorísticas, não existe uma garantia de convergência para uma solução, tá? Uma solução ótima global. Então o que a gente faz? A gente roda o algoritmo um certo número de iterações. Isso aqui também é um algoritmo interativo que também recebe o nome de algoritmo estocástico, tá? É a mesma coisa. O nome esses são sinônimos essas expressões, tá bom? Importante destacar aqui, como eu tinha já falado anteriormente, né? Os AGs têm uma presença muito forte de aleatoriedade. Tudo é aleatório, faço tudo de forma aleatória. Apesar de isso parecer estranho, né? Esse fato de incluir aleatoriedade dá muita variação de soluções. Tanta variação de soluções que é muito provável que ele encontre uma solução boa, um ótimo local, né? Então é por isso que a G funciona. Mas é difícil dizer que ele converge, tá? É difícil provar que esse algoritmo funciona, tá? A gente não vai entrar aqui em detalhes sobre o que é provar um algoritmo, mas é difícil dizer que o AG acha uma solução, tá? Mas ele acha. É até uma discussão na literatura, né? E é uma técnica antiga já e ela funciona muito bem, tá, pessoal? Tem muita utilização, eles usam AG para vários problemas de otimização combinatória. Agora a gente vai ver um problema chamado problema das 8 rainhas, tá? Ele é uma instância do problema das N rainhas, ok? Uma definição aqui informal do problema das 8 rainhas é que a gente quer dispor 8 rainhas num tabuleiro de tamanho 8 por 8, né? Então tem 64 posições, sem que nenhuma ataque a outra. Essa é a definição puritana aqui, a definição informal dos problemas das 8 rainhas, tá? Como a gente está interessado numa solução, a gente quer encontrar esse tabuleiro, né? Quer encontrar a posição em que as rainhas se encontram no tabuleiro sem que uma ataque a outra. Então ele é um bom candidato a aplicar algoritmos genéticos, tá? Porque veja que a gente poderia querer encontrar todas as soluções tal que a gente dispõe a 8 rainhas, né? Isso também é possível, pode ter mais de uma solução. Nesse caso, o algoritmo genético não conseguiria dar uma boa resposta, vocês precisariam pesquisar uma outra técnica. Existe uma técnica chamada backtracking, que geralmente é aplicada quando você quer gerar todas as soluções de um problema, tá? Aqui a gente vai se contentar com uma só, ok? Bom, pessoal, agora a gente vai vir aqui para o rascunho, né, para a gente falar sobre o problema das N rainhas, né, e o que seria esse problema das N rainhas, né. Então a gente vai ter um tabuleiro aqui, tá, igual ao tabuleiro de xadrez, tá bom? Esse tabuleiro vai ter tamanho N por N aqui, né, então N linhas por N colunas, se vocês quiserem definir como uma matriz, um tabuleiro, tá? Estou riscando aqui só para ficar mais claro, para ficar claro o que é, tá? E aí o que a gente quer fazer? A gente quer dispor rainhas nesse tabuleiro sem que uma ataque a outra, né? É um desafio, quando o N ficar muito grande, é um desafio encontrar essas posições, tá bom? Então eu vou mostrar uma solução um pouquinho menor aqui para vocês, de um tabuleiro 4x4, que é mais fácil de desenhar, tá bom? Então eu vou desenhar aqui um tabuleiro 4x4, tá? Então vai ter 4 linhas e 4 colunas. Aqui é um tabuleiro 4x4. Certo? Então aqui tem as posições de 0, 1, 2, 3. Eu vou indexar assim, mas tanto faz, tá bom? 0, 1, 2 e 3, tá? Então é um tabuleiro de 4 por 4, né? Então ele tem 4 linhas e 4 colunas. E aí eu quero dispor rainhas nesse tabuleiro sem que elas se ataquem, né? A pergunta é, como que eu disponho as rainhas sem elas se atacarem, né? Quando é pequeno assim, até que intuitivamente a gente conseguiria encontrar, né? Então, digamos que eu coloque uma rainha aqui, tá? Vou usar a letra R, porque eu não sei desenhar uma rainha, vai ficar ruim, tá? Então, eu vou usar a letra R aqui para representar a rainha. Eu vou colocar uma rainha aqui, por exemplo. Vou colocar outra rainha aqui, tá vendo? Elas não estão se atacando, né? Só para lembrar aqui, para ficar claro, que talvez quem não conheça o xadrez, mas a rainha é uma peça do xadrez que ela ataca nesse sentido aqui, ó. Então ela consegue fazer ataques em toda essa coluna aqui, ó, do tabuleiro. Ela consegue fazer ataques em toda essa linha do tabuleiro. E ela faz ataques em diagonal também, ó. Nessa diagonal aqui e nessa diagonal aqui. Então, como vocês podem conferir, ó, essas rainhas não estão se atacando. E aí, como é que eu coloco uma outra rainha nesse tabuleiro? Eu preciso colocar 4, né? Então, se o problema é 4x4, eu tenho que colocar 4 rainhas. Aqui, se o problema é N por N, eu preciso colocar N rainhas, tá? Por isso que chama o problema das N rainhas.
Então, por exemplo, eu posso colocar aqui. Não vai estar atacando, tá vendo? Não ataca a primeira nem a segunda aqui. E eu coloco a outra aqui, tá bom? Claro que o professor já conhecia essa solução. Então, as rainhas não estão se atacando, tudo bem? Quando é 4x4, até que intuitivamente a gente conseguiria encontrar aqui. Mas e se for um tabuleiro gigante aqui, um tabuleiro N por N, por exemplo, 8x8, 5x5, 6x6, um tabuleiro muito grande, né? Como é que vocês iam dispor essas rainhas aqui, né? Só para vocês terem uma vaga ideia do problema que a gente está enfrentando, né? A possibilidade aqui, a quantidade de locais que a gente consegue colocar essas rainhas aqui, ela é uma combinação, tá? De n por n aqui, tomadas por n vezes, tá? Essa é a quantidade de possibilidades que a gente consegue combinar as rainhas aqui, tudo bem? O que isso significa, né? Se eu tiver, por exemplo, n igual a 8, que é o problema que a gente vai resolver aqui, que chama o problema das 8 rainhas, por isso que leva esse nome. Então, ó, eu vou ter a combinação aqui de 64 tomados 8 a 8, tá? Isso aqui é igual, se vocês quiserem usar uma calculadora para fazer, tá? É igual a esse número aqui, ó. 368. Deixa eu ver aqui. 3 aqui, ó. Então, ó, a quantidade de possibilidades que você tem de dispor de 8 rainhas em um tabuleiro 8x8, ou seja, um tabuleiro que tem 64 casas, é 442 bi. 442 milhões 616. Opa, não, tem um número extra aqui, pessoal, perdão. É maior, ó. Ó, aqui, aqui, aqui. Perdão, só vou reescrever aqui para não ter problema, tá? 4, 426, ponto 165, ponto 368. Agora sim, ó. Tem 9 casas, certo? Então são 4 bilhões de mais de 4 bilhões de possibilidades. Já pensou você analisar 4 bilhões de possibilidades? É um problema pequeno, são 8 rainhas só. Imagine se esse número fosse maior, né? Imagine se fosse 20 rainhas, 30 rainhas, né? Parece que do ponto de vista de solução lógica isso não faz sentido, né? Mas esse problema aqui de rainhas, de posicionar coisas, tá? Sem que aqui esteja atacando, pode ser visto como outros tipos de problema, tá bem? Então, o problema das N rainhas, né? Ou aqui no caso que a gente vai ver o problema das 8 rainhas, né? Quando N é igual a 8, ele é um problema bem famoso, tá? E ele é um problema muito difícil de resolver, assim como o problema do caixeiro viajante. Quando N é muito grande, não tem um algoritmo que dê uma solução ótima, tá? Então a gente precisa usar alguma coisa heurística, tudo bem? E aí eu volto aqui a só reforçar que se a gente quisesse uma solução, aqui a gente quer uma solução só, tá? Por exemplo, eu fiz essa solução aqui, mas dá para permutar as rainhas aqui nesse tabuleiro para que dê uma outra solução. Então, como a gente quer uma solução única, a gente consegue aplicar a G nesse problema, tá? Mas porque a gente quer uma solução só. Se a gente quisesse todas as soluções, a G não serviria aqui, teria que usar algum outro algoritmo. E um que eu conheço, que eu sei que já foi aplicado, chama backtracking, tá? Se vocês tiverem interesse em pesquisar, é uma técnica chamada backtracking. Deixa eu escrever aqui para vocês. Né? Backtracking. Tracking. Backtracking. Backtracking. Chama-se backtracking, tá? Se vocês quiserem pesquisar, tem uma técnica chamada backtracking, que ela dá todas as soluções, tá? É um algoritmo chamado backtracking, ok? Bom, pessoal, agora voltando então aqui de novo para a apresentação dos slides, tá? Acabei de mostrar para vocês o que é o problema das N rainhas, das 8 rainhas, das 4, ou seja, das N rainhas, né? Então, só para ter um exemplo aqui um pouquinho mais bonitinho, né? Essas figuras são geradas também lá no Colab, tá? Quando vocês forem usar o Colab, dá para gerar figuras assim, para vocês verem as soluções que vocês podem testar, né? Então, aqui um exemplo de problema, tá vendo? As rainhas estão se atacando, essa rainha está atacando essa daqui, essa rainha está atacando essa daqui, né? Um exemplo de problema, né? O problema das N rainhas, né? Aqui no caso das 8 rainhas. E o exemplo de solução, ó. Então,
Aqui as rainhas não estão se atacando, tá? Vocês podem verificar. Aqui é um exemplo de solução obtida por um AG. Então vocês podem verificar que elas não estão se atacando, tá? Agora, como é que a gente consegue essa solução, né? Aqui tá bem legal, né? Bom, eu fiz ali um desenho, uma figura para vocês, tá? Antes. Ali eu coloquei R, tá? Mas geralmente, como eu disse para vocês, a gente vai representar o problema por cadeias binárias, tá? Aqui no caso, são matrizes binárias, né? Então o que significa aqui, ó? Onde eu tiver um aqui, ó, só voltando para o slide anterior, é onde tem uma rainha, tá? E onde tiver zero, é um local vazio do tabuleiro, tá bom? Então, considerando o problema, a gente teria um aqui, aí zeros aqui, um aqui, aí tudo zero aqui, tá? Assim sucessivamente, tá bom? A mesma coisa para a solução, tá? Onde tem rainha lá na solução, a gente coloca um na matriz, tá? Isso é porque é a forma como a gente consegue fazer o computador entender o que é uma rainha e o que não é uma rainha, tá? Onde está o tabuleiro. Mas tem uma coisa muito interessante, tá? O que acontece? Existe um fato importante do problema das 8 rainhas, isso vale para as N rainhas também. E ele é um fato até que é relativamente óbvio e ele ajuda a diminuir a quantidade de possibilidades, tá? Para busca, né? É que não dá para colocar mais de uma rainha na mesma linha, tá? Não tem como colocar mais de uma rainha na mesma linha. E também não tem como colocar mais de uma rainha na mesma coluna. Se eu colocar mais de uma rainha na mesma linha, elas vão ficar se atacando. Se eu colocar mais de uma rainha na mesma coluna, elas vão ficar se atacando. E se vocês se lembram, né? Como eu mostrei ali atrás, o AG trabalha com cadeias, né? Então trabalha com sequências de, de números, sequências de letras, né? Eu preciso de alguma forma transformar o meu problema nessa representação, senão fica difícil de aplicar AG, tá? E aí, devido a essa informação adicional aqui das N rainhas, o que a gente pode fazer? A gente pode pegar o tabuleiro inteiro aqui, ó, e representar ele por meio de um vetorzinho aqui, tá vendo? Dá para pegar o tabuleiro inteiro e representar ele por meio de um vetor. O que esse vetor está me dizendo? Ó, na linha 0, eu tenho uma rainha na posição 2, tá? Eu indexei aqui com 2 porque aqui eu estou considerando que vale 0, essa posição aqui vale 0, essa aqui vale 0, ou seja, essa aqui vale 1, perdão, ou seja, essa aqui é a linha 0, essa aqui é a linha 1, e assim sucessivamente até a última linha aqui, tá? As colunas seguem o mesmo padrão, tá? Essa aqui é a coluna 0, essa aqui é a coluna 1, tá bom? Só para não ter nenhum tipo de conflito aqui para entender certinho como é que está representado o meu problema, tá? Então, ó, a linha 0, tá? Tem uma rainha na coluna 2. A linha 1 tem uma rainha na coluna 5. E assim sucessivamente. Se a gente pegar esse cara aqui, tá? Não importa se ele tá deitado, se ele tá de pé, isso aí tanto faz, é só pra ficar mais fácil de entender. A gente consegue fazer, deitar ele, né? Pra ele ficar desse jeito aqui, tá? Então perceba, o 2 aqui é o 2 daqui, tá? O 5 aqui é o 5 aqui, tá bom? A partir do momento que eu conseguir gerar nessa cadeia aqui, então conseguir transformar um tabuleiro, né, que vai passar a ser um indivíduo do meu AG, né, eu consigo rodar AG agora. Porque olha só, agora eu tenho essa cadeia aqui, e como a gente tinha visto antes, né, é, é onde a gente aplicava crossover, mutação, tá? Então, desse tabuleiro eu transformei numa cadeia, e agora eu posso aplicar AG, tá? Posso aplicar os operadores genéticos do AG. Bom, pessoal, então só para ficar claro, né, voltando aqui pro nosso esboço aqui, pro nosso espaço de rascunhos, né, e de exemplos, eu vou pegar a cadeia que está lá no slide, tá? Que é aquela cadeia 2, 5, 3, 1, 7, 4, 6, 0, tá? Relembrando que isso aqui representa o tabuleiro, tudo bem? E aí eu vou mostrar aqui, ó, por exemplo, se a gente tivesse um outro indivíduo aqui qualquer, tá? Eu vou só colocar ele aleatoriamente aqui, 0, 1, 3, 2, 5, 7, 0, 1, 3, 5, 7, 4 e 1, por exemplo, tá? É aleatório, tá? Então não estou considerando, por exemplo, se essa solução é ótima ou não, só estou dizendo que é aleatório. E aí, digamos que a gente vai fazer um crossover, tá? Um crossover, só para ficar mais simples, um crossover pontual aqui, né? Então, um crossover pontual.
Beleza? Vamos fazer um crossover pontual aqui, tá? Se vocês se lembram, né? Se não, vocês podem voltar o vídeo para ver, tá? Então, ó, eu vou pegar um pedaço aqui dessa cadeia, por exemplo, e esse outro pedaço aqui, tá? E vou concatenar os dois para gerar o novo indivíduo, tá bom? 2, 5, 3, 1. Como vocês podem perceber, o novo indivíduo aqui no problema das N rainhas é um tabuleiro novo, tá? 5, 7, 4, 1. Então, esse aqui é o filho, né? Que eu tava chamando de, que a gente chama de filho no AG, tá? E aí eu vou escolher aqui um aleatoriamente e vou aplicar a mutação, tá bom? Então agora eu vou aplicar a mutação. Por exemplo, eu vou trocar a primeira posição aqui, tá? Digamos que eu fiz a mutação e ele trocou para 0. 0, 5, 3, 1, 5, 7, 4, 1. Tá ok? Depois que eu apliquei aqui a mutação, eu tenho um novo tabuleiro aqui, tudo bem? Eu poderia reconstruir aqui só para vocês entenderem como é que está esse tabuleiro, tá? Qual que é a representação na verdade. Quando eu estou fazendo crossover, eu vou fazer crossover nessa sequência aqui, tá bom? Mas ele representa um tabuleiro real, uma matriz, tá ok? Que está com as rainhas dispostas, ó. Então, por exemplo, aqui, ó. Eu vou colocar readback que fica mais fácil para desenhar, tá? Então, 0, 5, 3, 1, 5, 7, 4, 1, né? Então aqui só fazendo a engenharia reversa, né, para vocês entenderem o que significa, tá? Então quando a gente vai da cadeia aqui, de volta para o tabuleiro, para a gente poder visualizar na nossa cabeça o que é, tá? Então, ó, aqui, lembra, é a linha, né? Então aqui é a linha, e o que está guardado aqui dentro no índice da linha é a posição da rainha, a coluna que a rainha está, né? Então, desenhando o tabuleiro aqui, tá? Aqui está indicando que ele está, que a rainha da linha 0, que a rainha dessa linha aqui da linha 0, está na coluna 0, tá bom? Então aqui tem uma rainha. Eu vou representar por 1 e 0, que nem está nos slides, mas é fácil entender que onde está 1 é a rainha e onde está 0 não está, tá bom? Não tem rainha, ok? Então, ó, aqui está me dizendo que na linha 0 tem uma rainha na coluna 0, tudo bem? Então, só para relembrar aqui, ó, 0, 0, tá? Os pontos aqui da, da matriz, tá bom? Do tabuleiro, o nome que vocês quiserem dar. Eu só indexei por 0, mas isso não faz diferença para entender o problema. O resto aqui tá vazio, né? Quantas casinhas que vão ter aqui? Mais 7 vazias, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Essas aqui não tem ninguém, tá? Aqui é a mesma coisa. Aqui tá indicando que na linha 1 aqui, que é essa linha aqui, né? Tem uma rainha na coluna 5, tá bom? Então, 0, 0, 0, 0. E tem uma rainha aqui, tá bom? E aqui não tem mais ninguém. Assim sucessivamente, tá? Se eu fizer para todas aqui, é a mesma coisa até a última aqui, tá bom? Tem uma rainha posicionada na coluna 1. Aqui, 0. Coluna 1, 0, 0. Ninguém aqui. 0, 0, 0, tá bom? Então é possível fazer eu fiz essa parte aqui para mostrar para vocês o que está representando, tá? É claro que se vocês fizerem esse desenho aqui, vocês vão ver que essa daqui não é uma boa solução, tá? Porque tem duas rainhas aqui na mesma coluna, né? Então, obviamente, elas vão estar se atacando. Vai ter uma rainha aqui, e aqui vai ter, aqui nessa posição aqui, vai ter uma rainha aqui também. Então, elas vão estar se atacando, tá? Olhando para a cadeia, dá para deduzir o que está acontecendo, né? Obviamente, não pode ter números repetidos aqui, né? Bom, vamos voltar então agora para os slides, tá bom? Pessoal, agora voltando aqui para os slides novamente, tá? Lá eu mostrei para vocês como aplicar crossover e mutação, né, considerando essa cadeia aqui das N-rainhas, tá? Mas era fácil fazer a extensão por causa do binário e da string que a gente já viu. E ok. Agora, a pergunta, né? Como que eu aplico o AG no problema das N-rainhas, né? Eu preciso cumprir algumas coisas para que o AG funcione, tá bom? Nas N-rainhas. Eu acho que o principal aqui, e na verdade é o coração do algoritmo genético, é como que você vai avaliar, tá? Qual que é o fitness, tudo bem? Até que no problema das N-rainhas é bem fácil de entender qual que seria um fitness, né? Bom, a gente quer um tabuleiro que não tenha nenhum conflito, né? Então as rainhas não estão se atacando, tá? Essa é a nossa função, essa é a função que a gente quer minimizar, tá? A função fitness. Lembrando novamente que lá no começo do vídeo, é a mesma coisa da função objetivo, tá? É a mesma ideia, tá? Então a gente quer minimizar os ataques, tá, das rainhas. A gente quer que elas tenham o mínimo de ataque possível. Obviamente,
a melhor solução, a solução ótima. E nesse caso aqui um ótimo global, nesse caso aqui em específico é um ótimo global, tá? Não é local, é quando não tem nenhum conflito, né? Então é uma solução ótima global, não tem como você melhorar aquela solução, tá? Ela é um ótimo global, tá bom? Ela é um máximo global do problema das rainhas, tá? No caso aqui das 8 rainhas. Então a gente vai, vou explicar aqui para vocês como é que vai funcionar o AG, então no problema das 8 rainhas, tá bom? Então a gente vai gerar aleatoriamente uma população aqui com N tabuleiros, tá? Lembrando que esse N aqui não tem nada a ver com o N das N rainhas, tá? N tabuleiros não é um tabuleiro, não é porque o tabuleiro é N por N, tá bom? Então, por exemplo, posso ter um tabuleiro 8 por 8 e o N aqui é 10, 20, tá bom? Eu só usei a mesma letra aqui, mas não é a mesma coisa, tá bom? Então a gente gera aleatoriamente uma população aqui com uma grande quantidade de tabuleiros. Como disse para vocês, né? Geralmente a gente usa populações bem grandes, porque no AG o estado inicial não é um estado só, são muitos estados, tá? É uma população. Depois a gente contabiliza o número de conflitos no tabuleiro, né? Então isso é o que a gente está usando como função fitness, né? Essa é a nossa função fitness. A gente seleciona aleatoriamente pares do tabuleiro, de acordo com a função fitness, tá? Então é importante que tem essa etapa de seleção, tá? Lá na definição geral do AG não estava escrito, não estava falando sobre seleção, mas é claro que a gente tem que selecionar elementos no tabuleiro, tá? Quando eu digo que é de acordo com a função fitness, é porque a gente vai dar um pouco de peso maior, né, para aquelas soluções que são melhores, né? A ideia aqui é que você vai combinar pais melhores em vez de pais piores, mas isso é só um detalhe, tá bom? E aqui o que a gente já conhece, né? A gente vai fazer o crossover lá e a mutação nos tabuleiros, como eu mostrei para vocês lá no papel, é aquela ideia que vai ser aplicada, tá? Que é o que equivale a trocar as rainhas de posições, né? Trocar as colunas das rainhas no tabuleiro. E aqui a gente faz aquela mesma ideia, né? A gente repete a partir do passo 2, né? Daqui para baixo, até que um certo limiar seja alcançado. Por que, que o limiar precisa ser alcançado? Por que, que eu estou usando limiar aqui, né? Porque a gente quer perdão, aqui está escrito o valor máximo de conflitos, mas é um erro do slide, tá? Eu vou corrigir. É valor mínimo de conflitos, a gente não quer conflito nenhum, tá? E o limiar vai dar esse valor aí, né? Quantos conflitos eu vou aceitar, né? Até quantos conflitos que eu aceito, né? Por quê? Porque a gente quer encontrar um tabuleiro onde não tenha nenhum tipo de conflito. Mas poderia ser que esse problema aqui, do jeito que ele foi inicializado, ele nunca encontrasse essa solução. Ele não conseguisse encontrar uma solução que tivesse nenhum conflito, tá? Era possível que isso acontecesse, tudo bem? Então a gente está assumindo que aqui tem soluções. Para que ele não entre em loop infinito, tá? Para que ele não fique testando condições até ele não aguentar mais, que pode acontecer isso, tá? É um problema de não só do AG, mas de qualquer algoritmo meteorístico. A gente vai fazer uma abordagem híbrida. Então a gente vai trabalhar com esse thresholder, né? Então ele vai tentar obter um tabuleiro sem nenhum tipo de rainha se atacando, sem nenhuma rainha se atacando, mas em paralelo ele vai trabalhar com interações, tá? Então ele, na verdade, vai ser um loop, né? Que ele para se ele encontrar conflito zero, né? Então se ele achar um indivíduo na população que não tenha conflito nenhum, né? Que é uma solução do problema das 8 rainhas, o algoritmo para. Caso contrário, ele vai rodar por um número de iterações. Se por acaso nesse número de iterações ele não tiver conseguido encontrar essa solução ótima, né? Que é zero conflito, o algoritmo para, tá bom? E aí a gente escapa desse problema de loop infinito e a gente consegue testar uma grande quantidade de possibilidades, tá? Bom, pessoal, esse problema está implementado também, claro, aqui no mesmo Colab, tá? O Colab de busca alternativa, que eu tinha mostrado para vocês aqui, o problema do caixeiro viajante. Descendo aqui na próxima sessão, então aqui tem o problema das 8 rainhas, tá? Tem a definição do problema. Tem um link aqui falando sobre o backtracking, que é o algoritmo que eu falei para vocês para gerar todas as possibilidades, tá? Sem muitos detalhes, né? Backtracking é uma técnica que faz teste exaustivo, né? Então gera todas as possibilidades, mas de forma inteligente, tá? Ele é uma busca cega, né? Então gera todas as possibilidades, mas de forma esperta, tá bom? Se vocês tiverem interesse, dá uma estudada aqui no backtracking. Ele é parte da IA também é um algoritmo de IA, tá? Mas é um algoritmo de busca um pouco diferente, tudo bem? Ele não entra nessa busca clássica, busca heurística, ele é um algoritmo para gerar combinações, tá bom? Aqui tem um exemplo, então, né?
Aqui fala sobre algoritmos genéticos, tem aplicação do crossover, mutação, tudo que está na apresentação dos slides está aqui, tá bom? Então, só para a gente fazer um testezinho aqui, né, para a gente brincar um pouco, provavelmente aqui está aparecendo connecting, tá vendo? Provavelmente eu vou ter que carregar tudo de novo, porque quando você sai do Colab, ele perde a sessão, tá? Então precisa voltar aqui em cima e carregar as bibliotecas de novo, tá? Ele é dinâmico, né? É uma boa opção porque ele é gratuito, né? Só por enquanto aqui para vocês saberem, né? Essa biblioteca, né? Ela tá no GitHub, tá bom? Só que em específico essa versão aqui da biblioteca tá no GitHub do professor, tudo bem? Porque eu coloquei aqui, eu fiz um fork, para quem não conhece, fork é como se você copiasse a biblioteca original. E eu alterei aqui vários arquivos para poder adaptar para a disciplina, tá bom? Mas ela não é minha, claro. Ela é daquele livro, que é o livro que eu recomendo na disciplina, tá? Do Russell e do Norvig, que são dois autores. Se vocês tiverem interesse, é só entrar no link aqui e olhar, tá? Tem o link aqui para a AIMA mesmo, para o repositório original. Então, só voltando aqui, só para para continuar aqui, né? A gente precisa carregar aqui de novo as bibliotecas, isso é normal, precisa fazer. Agora eu vou pular toda essa parte aqui, porque a gente não precisa dessa parte aqui do problema do caixeiro viajante. Eu vou direto aqui pro problema das N-rainhas, tá? Bom, aqui a gente tem uma função para gerar a população, que já é da própria AIMA, tá? Então a gente passa aqui o número de indivíduos que a gente quer. Por exemplo, eu estou querendo passar 100 indivíduos aqui, tá? Que é essa variável N aqui. Os valores, o range permitido aqui de valores para trabalhar, no caso é de 0 a 7, né, que são as posições possíveis lá do nosso tabuleiro que a gente tinha desenhado. E o tamanho da cadeia é 8, né? Então, o tamanho da cadeia aqui, na verdade, é o tamanho do indivíduo, tá? Que é aquele que é esse número aqui, tá? Então eu tenho no máximo 8 posições. Esse que é o tamanho da cadeia, tá bom? Aqui ele gerou indivíduos, ó. Percebam, ó, que aqui tem os indivíduos aqui, né? 0, 5, 1, cada posição do indivíduo, né? Que representa cada coluna do tabuleiro, né? Então, cada linha onde está posicionada, onde tem uma rainha posicionada, tá? Em cada coluna, tá? Então, a linha 0 tem uma rainha na coluna 0. A linha 1 tem uma rainha na coluna 5, assim sucessivamente, tá? Então, só para vocês verem, ó, se eu rodar de novo, ele gera outros indivíduos, tá vendo? Diferentes do primeiro. Então, essa inicialização, ela é aleatória também, tá? Aqui, como eu disse para vocês, tem uma presença muito forte de aleatoriedade. E a função que trabalha com a G é essa sc.genect algorithm. Ela está implementada na AIMA, tá? A diferença está nessa classe aqui, nessa função aqui, ó, queensagproblem.fitness, que implementa a função para minimizar os conflitos. Aqui o que acontece? Só para não ter nenhum tipo de confusão. Assim como o hill climbing, e como a maioria dos algoritmos que a gente estuda, como o problema tem como minimizar e maximizar, né? Então o problema de otimização pode minimizar ou maximizar, não dá para você ter uma versão para cada, né? Fica muito ineficiente, né? Assim, é como se você ficasse copiando e colando o código. Então geralmente os algoritmos servem para maximizar, tá? Fiquem tranquilos porque é equivalente à mesma coisa, tá lá se vocês olharem na biblioteca, tá lá dentro a implementação para vocês entenderem. Mas para a gente obter zero conflitos, tá? Vai ser a mesma coisa de obter os 28 não conflitos, tá bom? Esses 28 não conflitos saem do, do fato da posição das rainhas, tá? Então, ter nenhum conflito é a mesma coisa de ter 28 não conflitos, tudo bem? É um pouco confuso a inversão, mas é a mesma coisa, tá? Só para vocês saberem que isso vai resultar no zero conflitos, tá? A gente usou aqui 100 indivíduos e como a G leva um bom tempo aqui para fazendo busca, né? Ele pode demorar um pouquinho para dar uma solução, tá? Depende tanto da população inicial aqui, né? Porque ela é aleatória, quanto do tamanho aqui da população, tá? E ele vai rodar aqui tentando encontrar aqui uma solução que não dê nenhum ataque, tá? E aqui no final dá pra gente imprimir aqui o número de conflitos que teve. Então vamos esperar um pouquinho aqui, né, que ele tá rodando. Esse é o problema de usar algoritmo
meteorístico, né? Às vezes eles demoram muito para encontrar uma solução, mas geralmente encontram soluções boas, tá? Pode ser que aqui ele devolva uma solução que não é. Ó, devolveu. Mas ele devolveu uma solução ruim, ó. É uma solução que não é ótima. Ela tem um conflito ainda, ó. Se a gente imprimir aqui a gente consegue imprimir a solução, ó. Tem um conflito, tá vendo? Ele retornou uma solução não ótima. Mas se vocês ficarem rodando aqui, testar uma nova população inicial, né? E rodar de novo aqui o algoritmo, uma hora ele vai encontrar uma solução ótima, tá? Esse é o problema de usar meteorística. Dar uma solução aproximada. Aqui no caso é porque ele está rodando por 1000 épocas, né? Esse NGen aqui são a quantidade de épocas, iterações que o algoritmo roda, né? E agora ele conseguiu, ó, número de conflitos 28 aqui, ó, não conflitos, né? Ó. Então se a gente imprimir aqui o tabuleiro, ó, é uma solução ótima, ó. Não tem nenhuma rainha se atacando, ok? Bom, é isso, pessoal. Essa aula era para falar sobre essas duas coisas, tá? Falar sobre Hill Climb e algoritmos genéticos, tá? Eu vou fornecer para vocês, claro, material de aula, vou fornecer também os slides, vou fornecer o Colab, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. E é isso, tá? Grande abraço para todo mundo e falou, tchau, tchau.